Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani, esse aqui é meu canal, Calfani Mimimi em cima do muro. Mas eu troquei o nome lá para você achar na busca, Calfani MM, Calfani Mimimi, vai encontrar minha página, para ficar bem tranquilo de achar. Gente, olha só, eu vou falar sobre o lance da Kéfera, Luísa Sonza também, né? Por quê? Porque tá em alta, cara, tá bombando, não ia falar muito desse assunto não, porque vai entrar em feminismo, eu queria fazer um vídeo mais completo sobre o assunto e tal. Até porque eu tenho minhas críticas, o dia que eu fizer esse vídeo aí, com certeza eu vou perder metade das inscritas. E não vou poder falar disso agora, porque senão o vídeo vai se tornar muito longo, né? Vou dar só uma pincelada. Quero só lembrar algumas coisas aí, pessoal. Gente, você pode comentar, criticar à vontade. Eu gosto muito de críticas, cara. Dificilmente eu vou deixar de responder. Mas se me xingar, depende do tipo de palavrão. Tem coisas que são muito ofensivas, cara, entendeu? Muito agressiva, não fica legal para a página, pelo ambiente que a página foi criada, às vezes não fica legal. A gente fica xingando os outros comentários, xingando as pessoas que estão aqui. Cara, isso aí eu não vou permitir nunca, cara, entendeu? Eu briguei para ter esses 500 inscritos aqui, cara, e eu vou brigar por eles sempre. Então, gente, não vai ofender jamais inscritos meus. Tipo assim, jamais que eu digo, obviamente, que se ele fizer algo de errado, né, tem que ser criticado. Mas ofender, não. Críticas são sempre aceitas. As pessoas não sabem diferenciar o que é uma crítica do que é um xingamento, do que é uma crítica, do que é crucificar as pessoas. E essa linha que não é tênue, é fácil de entender, ela faz toda a diferença na comunicação. Quando você critica, você consegue elevar não só a argumentação, o nível, a conversa em si, como você mesmo pode evoluir. Agora, quando você xinga, cara, você já mata o diálogo no começo, né? Muitas das vezes, nem em todos os casos, mas vamos dizer que na maioria dos casos. Então, cara, o que eu vou falar sobre a Kéfera e a Luísa Sonza? Eu pensei um monte de coisa, cara. Pra ser sincero, pensei um monte de coisa, pensei em enrolar vocês, falar uma história do tamanho do mundo e tal. Mas eu vou dar uma resumida aqui e vou me basear mais no vídeo do Pirula. Não sei se vocês conhecem o canal do Pirula. É infinitamente mais conhecido que o meu, imagino que todo mundo conheça. Mas se você não conhece, é um canal que fala de ciência. Ele é um biólogo, porra, picando a galáxia, que fala sobre diversos temas, sempre com muito embasamento. Então, não é que ele não erre, porque o ser humano erra, mas você pode assistir tranquilamente porque ali tem uma referência, né, cara? E a argumentação dele é técnica. Então é interessante. Pirula, né? Escreve aí Pirula, se você ainda não é inscrito, cara, aconselho muito a se inscrever. E é um vídeo que ele fala sobre o ateísmo. O nome do vídeo é Ateu, né? Ateu ou Anti-ateísta. Esse vídeo é interessante, é um dos que eu acho mais interessante no canal dele. Por quê? Porque ele tem um exemplo muito legal da mola, cara. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, vou deixar o link, depois vocês vão lá e assistem o vídeo e façam uma analogia aberta. Aberta mesmo. Você pega esse exemplo que ele vai falar do ateísmo, você coloca feminismo no lugar de ateísmo. Você pega aquilo ali e coloca o movimento negro no lugar do ateísmo. E, cara, você vai perceber que você vai transcender esses seus pensamentos. Na maioria dos casos, cara, porque você vai começar a pensar de uma maneira mais evoluída para muita coisa. O que é esse exemplo? Ele fala muito da mola, cara. O que é isso? Grupos étnicos em primeiro plano, né, ou minorias, eles são muito comprimidos, né, eles são muito represados, perseguidos ao longo da história. No caso, ele está falando mais de ateus, mas poderia ser o movimento feminista, o movimento negro, o movimento gay, LGBT, LGBTQ. Tem muito, eu não sei a sigla toda, não, me desculpa, gente. Mas sempre que se forma uma minoria, ou que se tem, ou eles nascem naturalmente, ela tende a ficar ali, ó, que nem uma mola. Tem a mola aqui, o tamanho dela normal é desse tamanho, olha só, desse tamanho, você comprime. Nesse aqui ficaram as minorias, nisso aqui. Eles têm que se esconder, eles são reprimidos, eles são rechaçados, eles são perseguidos. E aqui está sempre ateu, está negro, tá as mulheres e tal. Em algum momento da história, você dá liberdade para que eles possam fazer o que quiser. Ou porque teve alguma revolução, ou que mesmo comprimido eles conseguiram se fazer valer, né? Ou a sociedade evoluiu. Então, cara, nesse momento, olha só, a mulher era desse tamanho, tá desse, correto? Nesse momento em que ele percebe que ele é livre para poder ser o que ele é, fazer aquilo que ele gosta de fazer, cara, nessa hora a mola faz isso, ó. Uou! Uou!
Olha o barulho. Uou! Até chegar no lugar normal. Talvez nunca chegue no perfeito equilíbrio, né? Mas ela vai oscilar mais próximo do normal. Por que existe essa analogia? Que é mais ou menos isso que você vai utilizar com o movimento negro, com as feministas, com os ateus, todo mundo que foi reprimido. Ou seja, eles foram reprimidos, mas no momento que liberou, tipo, época de Woodstock, década de 70, pô, pessoal, cara, sexo, drogas e rock and roll. Por quê? Porque teve muita repressão antes, devido à guerra, Guerra Fria, ditaduras militares em algumas regiões e tal. Então, cara, como se liberou, o pessoal, opa, agora o bagulho ficou doido, todo mundo era colorido, o pessoal era doidado de ácido, e tipo, Black Power, o movimento feminista também, quando foi ganhando mais poder, o sufrágio universal, dentre outras conquistas do movimento feminista, cara, as mulheres foram ganhando mais liberdade e foi fazendo o quê? Extravasando. Nesse momento, muitos grupos ainda estão nesse momento de extravasando. Ou seja, você não pode dizer que é todo mundo, tipo, as feministas são uma coisa só. Porra, nem fudendo, cara. Tem vários tipos de feminismo dentro do feminismo. E vou deixar um exemplo claro, da esquerda, porque muita gente no meu canal é de esquerda. Cara, existe uma única esquerda? Eu acho que de cara você já até fica meio. Como assim uma única esquerda? São várias esquerdas. Por mais que a gente vá fazer uma convergência de certa forma, essas esquerdas elas são diferentes, se atritam. Você se lembra aí do o Lula tá preso, babaca? Então, tipo assim, acontece, eles caem na porrada. E isso não muda em movimentos de minoria, né? Minoria aspas, né? Porque as mulheres são a maioria da população brasileira. Mas de minorias, no sentido social da coisa, cara, você percebe que as mulheres, elas têm seus grupos. Então, muita gente, porra, engloba tudo como uma coisa só. As mulheres feministas não usam maquiagem, as mulheres feministas não gostam de homens, as mulheres feministas não se depilam, elas são porcas, são nojentas, as mulheres feministas, elas atacam demais, elas não dão voz para ninguém. Então, ou seja, às vezes isso até acontece, mas às vezes acontece em um grupo que já está subdividido em outro grupo, sei lá, as feministas negras, as feministas lésbicas, sei lá, alguma coisa que já está, às vezes, subdividido já. E muitas das vezes nem é o grupo, são pessoas isoladas. É o que eu digo sempre, o radicalismo existe em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as pessoas. E é por isso que eu me preocupo muito com o que o Bolsonaro fez. Ainda não faz mais, né, até porque ele ainda não assumiu, mas que era o discurso de ódio. E eu conversava isso com um amigo meu, que eu falava, gente, olha só, o problema com o radicalismo, eu não sei se isso é genético, mas sempre existiu, sempre existe, cara. Você registra isso em todos os momentos. Sempre vão existir pessoas radicais. São minorias? São. Às vezes são minorias que arrastam multidões, mas eles são minoria. Mas eles sempre existem. Então, se você tem uma pessoa que é radical, cara, se você der para ela, vai conhecer ela, o mundo dos animes, da cultura japonesa, caralho, o cara vira um otaku, cara. Quem não tem aquele amigo que é super viciado em animes, em mangás, sabe tudo da cultura japonesa, às vezes faz cosplay, muda de cabelo. Quem não conhece aquele amigo que é radical em séries, maratona tudo, conhece todas as séries que você imagina, que você nem vai imaginar, o cara já viu, entendeu? Ou seja, as pessoas têm tendências muito grandes a gostarem demais de alguma coisa, a perderem um pouco o controle, só que às vezes eles não têm o norte. Quando você dá um norte, a pessoa se apega àquilo e faz daqui uma realidade, às vezes, particular, faz uma própria interpretação da coisa. E aí, ainda voltando nesse tema, por que do Bolsonaro ter medo? Porque quando você dá uma mensagem de ódio, muitas pessoas ouvem isso, muita gente votou no Bolsonaro, ouviu as mensagens, ouviu mensagens homofóbicas, mas, opa, ouviu isso, filtrou, fingiu que não ouviu, tchau. Mas quando isso entra no ouvido de uma pessoa extremista, radical, cara, é aí que vem o perigo. E é por isso que você não pode ter pessoas distribuindo mensagens de ódio, de intolerância, porque sempre vai ter alguém que vai acatar aquilo e ela vai radicalizar, entendeu? E aí surgem grupos skinhead e dentre outras coisas. E nesse momento, gente, desculpa, cara, eu sei que você faz um barulho horrível. Se eu fosse editar, eu cortaria isso, mas eu não estou editando. Então, o que acontece? O movimento feminista não é diferente. Tem pessoas que são radicais demais, se radicalizaram demais. No caso, a Kéfera, no programa Encontro, em alguns momentos você fica. Ih, você vai ver vídeos dela, eu não conheço quase a Kéfera, né, cara?
Mas, tipo assim, você percebe a postura dela, que ela tem um feminismo muito próximo daquilo que se radicaliza mais. Mas eu não sei se isso é um radicalismo dela, como radical, ou isso é uma imposição por ela ser uma liderança. Ela é vista como liderança, então ela tem que tomar posições à frente. O líder acaba sendo mais radical do que os outros, porque ele é compelido sempre a tomar a decisão. Esperam dele, as pessoas olham para ele, opa, o que a gente vai fazer? Todo mundo olha para o líder. E o líder acaba virando mais radical, porque é ele que vai falar, ele que vai puxar. As pessoas esperam que ele vá tomar a rédea. Então talvez seja nesse sentido, ou é algum radicalismo natural da Kéfera. Mas o que acontece? No programa Encontro, chega um rapaz, tá, o assunto era feminismo, ele quer falar a opinião dele, fala que as mulheres são meio que não me toque e tal, tem meio alguma ojeriza ao homem, e o que pode acontecer sim, mas é o que eu falo, a exceção confirma a regra. Né? Porra, acho que todo mundo conhece alguma feminista, todo mundo. Só que não identifica, porque a pessoa só identifica se a pessoa tiver cabelo curto, se ela andar que nem homem, se ela cortar, não se depilar, se fizer algumas outras coisas que você tem um pré-julgamento, um preconceito daquilo que você concebeu como feministas. Então, quando você vê algo diferente disso, você acha meio estranho, ou você nem considera feminista. A Kéfera, no quesito aparência, ela não é uma feminista daquelas que você fala, entendeu? Que você pensa, né, de maneira preconceituosa. E existem diversos exemplos, né? Pelo YouTube tem diversos espalhados. Então, cara, o que acontece? O que a Kéfera fez naquele momento, não sei se por imposição ou por autoritarismo, por radicalismo dela, foi que sim, ela meio que tolhiu a outra pessoa de participar, porque é um debate interessante, é uma chance excepcional. Das chances que são dadas, essa talvez tenha sido a maior, talvez, que a Kéfera tenha tido na vida dela. Eu estou falando de uma rede nacional, como a Globo, que chega a atingir 100 milhões de pessoas nas suas mídias, 100 milhões de pessoas. Esse era o momento de pegar o movimento feminista, opa, jogou, levantou, vem alguém e corta, cara. Entendeu? Pô, levantar, cara, aproveitar essas pessoas que estão lá, que não conhecem, tem um monte de preconceito sobre o assunto, ou que não tem informação nenhuma. Não, cara, muito pelo contrário. Parece que ela está falando para um mundo fechado, onde todas as pessoas são feministas, todo mundo já tem alguma base de sociologia, onde todo mundo já conhece os termos e que todo mundo já aceita certos conceitos que academicamente são aceitáveis, vamos dizer assim, ou são ditos como corretos. Então ela particularizou. Primeiro ela meio que proibiu o cara de falar sobre o assunto, dizendo que ele queria ensinar, e não foi bem isso que ele quis dizer, tipo assim, ensinar feminismo às mulheres. Gente, não fode, cara. Não fode. A mulher nasce com útero, homem nasce com pênis. O ser humano tem cabelo, talvez com alepsia, mas sei lá, existem características que são físicas, intrínsecas ao ser humano, homem ou mulher. Ok? Feminismo não é uma característica intrínseca à pessoa. A mulher não nasce feminista. Quem dera que você pudesse conversar com as mulheres do seu dia a dia e elas tivessem noção da importância que é o movimento feminista. O que fazem, a equidade que se procura. Entendeu? Fato é, claro que é fato. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito por uma multidão de mulheres. As mulheres votaram nele. Então, tipo assim, será que as mulheres têm essa consciência? Você quer ensinar feminismo às mulheres? Sim, também. As mulheres também. Mas você não pode jamais ficar achando que, além de você não poder ensinar o feminino às mulheres, que é o principal, você não pode tocar nisso para os homens, porque a ninguém é mais importante tocar essas pautas do que aos homens, porque muitos deles não têm essa empatia e não sentem o que a mulher sente. Muitas, tipo assim, nenhum deles, não, gente, a gente não, eu já tinha comentado isso sobre a questão do negro nos vídeos que eu fiz. A analogia ainda está valendo nesse aspecto, você pode colocar que é igual, entendeu? A mulher não é um robô. Tem mulheres que são mais sensíveis, tem mulheres que não são tanto. Essa mulher não tem coração, pô. Tem coração de gelo. Então, tipo assim, porque ela é um ser humano. E tem homens que sentem, sim, eu tenho certeza que sentem muito mais do que algumas mulheres vivendo certas atitudes. Tem mulheres que são extremamente machistas, porque a gente vive numa sociedade machista. Entendeu? Inquestionavelmente, nós vivemos numa sociedade machista, uma sociedade homofóbica, uma sociedade racista. Isso não é questionável, entendeu? É só um fato.
Só que nem todas as pessoas têm essa consciência. E eu diria que 70% a 80% das pessoas não têm essa consciência. Então, sempre que você tem um momento, em vez de você falar uma bolha e conseguir, no caso, a lacração que ela queria, ou que ela não queria, mas acabou conseguindo, ou seja, para o público dela, eu tenho certeza, porque eu já vi, né? Tem vídeos que defendem, adoraram, acharam legal, viram que esse é o momento, é isso aí, Kéfera. Só que esse público, ele tem que se entender que ele não é o grande público. Você lembra aquele problema que eu disse para ele da esquerda? Que a esquerda ela perde muito tempo e ela vive, ela gira em função única e exclusivamente da própria esquerda. E talvez por isso ela vai crescer, ela vai chegar a um grande ponto, mas vai chegar num grande ponto aonde a esquerda está no seu ápice, desse tamanho aqui. Ela vai chegar lá até seus milhões de inscritos e tal. Só que enquanto ela não chegar nesse público aqui, que é gigantesco, tá nem aí para isso, cara. Nem sabe, não conhece. Não adianta de nada. E a esquerda é muito, mas muito para caralho orgulhosa nesse sentido. Muito, muito orgulhosa. E movimentos que são cooptados ou que cooptaram a esquerda por algum motivo ou outro, isso é para outro vídeo, cara, acabam também fazendo coisas iguais. Isso não tem muito a ver com a esquerda, mas você se focar numa bolha é muito normal. Então, tipo, você falar coisa como um lugar de fala. Gente, o que é um lugar de fala? É uma imbecilidade absurda, assim, sem tamanho. Eu já tinha questionado isso antes, vou questionar de novo. Não tem lógica, cara. Quando é que eu vou acabar com o machismo? A partir do momento em que o homem que não sofre com o machismo perceber a imbecilidade que é. A partir desse momento a gente começa a quebrar as rupturas. Entendeu? Quebrar as rupturas não tem nada a ver. A gente consegue emendar as rupturas, né, cara? Isso acontece por ignorância. Muitas das mulheres não gostam do movimento feminista porque a imagem que se passa é muito agressiva. Eu entendo, Calfani, entendo. Você lembra o exemplo da mola que eu dei no início do vídeo? E aquele vídeo do Pirola que eu sei que você vai assistir depois, que ele fala justamente que é normal que depois que você libera o movimento, ele extrapole, passe do equilíbrio. Então é isso aí mesmo. Eu compreendo perfeitamente que é natural que você vai ver mulheres de peito de fora. Você vai ver frases como: se eu vou pro baile sem calcinha, a buceta ainda é minha. Me desculpa a gente falar isso, mas marchas das vadias. Algumas coisas que você tenta se enquadrar ali, você tenta entender, porque você entende como natural, que é o meu caso, e eu tenho diversas cenas assim na minha cabeça, as coisas que são. Gente, no dia do que o Papa veio para o Brasil, caraca, um monte de adolescente, crianças, senhoras de idade de 80, 90 anos de idade, cara. 90 anos de idade. Pessoas que já, às vezes você não vai conseguir mudar assim na porrada. Mulheres querendo ficar pelada, enfiando crucifixos. E tipo assim, tu fala assim, gente, qual é a lógica da coerência disso? Por que dessa agressão? Muitas dessas pessoas lutam com força pela causa feminista. Por que fazer isso? Entendeu? Eu entendo, como eu disse, eu entendo que isso é natural. Vão existir pessoas que vão extravasar. Só que são dois fatos distintos. Uma coisa é você entender que é natural, ok. Outra coisa é você não criticar isso. Entender que é natural, eu sei que isso vai acontecer, talvez durante algum tempo. Coisas que são totalmente esdrúxulas que, em vez de ajudar o movimento feminista, só atrapalham o movimento feminista, como a fala da Kéfera. E como eu falei da Luísa Sonza, que ela fez, eu já vi que não é a primeira vez, acho que tem Menino de Sorte, Bom Menino, alguma coisa do tipo. E tem um clipe que ela também fez há pouco tempo agora, onde ela fala que não precisa abrir a porta para mim. Aí no final tem um refrão que rebola. Ou seja, são duas coisas que eu até consigo montar algum discurso em cima da música em si. Consigo. Entender? Que a mulher hoje em dia tem a liberdade, inclusive, do próprio corpo, a liberdade sexual para várias coisas. Então, se ela quiser quicar, se ela quiser fazer outras coisas, cara, ela tem essa liberdade. Ok. Só que a maneira como é feito, o momento onde é feito, a montagem onde ocorre, cara, desvirtua totalmente o discurso. Ah, mas está dentro da regra do pessoal que extravasa, passa da média. Mas justamente enquanto existem pessoas que passam da média,
você não consegue chegar perto do equilíbrio. E você precisa de um exemplo ruim para manchar todos os outros bons. Entendeu? Então as mulheres estão correndo muito atrás para conseguir as coisas, não só mulheres. Eu, no caso, me considero um feminista, não sei se isso é possível, mas eu também quero que se dane, eu não dependo da autorização de ninguém para me considerar uma pessoa que defende o direito das mulheres. Eu acho isso importante e foda-se se você acha que eu não posso fazer isso. Vou continuar fazendo porque eu acho que isso é correto, isso é injusto, entendeu? Só que as mulheres têm que entender, no caso mais o movimento feminista, como um todo, porque eu sei que todo ele não faz, mas como um todo, que enquanto elas não cortarem na própria carne, nada vai mudar. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma mulher fez uma música da lacração? Quer dizer que a Kéfera fez um discurso que, porra, não é bem isso, mas lacrou pra gente? Enquanto a Kéfera tiver o ok das feministas que apoiam, que cercam, enquanto a Luísa Sonza tiver o ok das feministas que apoiam, que compram, que acessam, cara, nada vai mudar, porque ela já tem o viés de confirmação dela dentro do próprio público dela, que é aquela bolha, que é gigantesca. Eu sei que é gigantesca, mas não deixa de ser uma bolha. A gente não está falando da maioria do Brasil, nem próximo, nem um número proporcional que realmente faça diferença para mudar alguma coisa. Então, cara, o que acontece? As feministas têm que tomar vergonha, falar, Kéfera, eu sou feminista assim como você, há anos que eu faço isso, mas a gente tem que melhorar nosso discurso. Eu não falei em mudar, eu estou falando em adequar. Será que falar em lugar de fala, proibindo os homens de falar, é inteligente? Tem diversos homens que querem falar coisas, mas, por exemplo, só a direita tem coragem de falar mal do movimento feminista, porque já tem essa oposição natural, então eles metem o cacete. Mas tem muita gente de esquerda que quer falar tão bem, mas fica nesse coleguismo. Não, isso aqui a gente vai relevar, não vamos, porra, cara, não sei o que lá. Eu vi uma outra pessoa assim fazendo um comentário mais incisivo, mas a maioria vai tentar passar a mão na cabeça, entendeu? E não vai ser incisivo em falar, gente, olha só, o movimento feminista, e eu digo isso sempre, cara, o movimento feminista, ele tem tudo para conseguir o que quiser. Tudo para conseguir o que quiser. Por quê? Porque já são maioria. Conseguir o que quiser. Por quê? Porque já são maioria. Já são maioria. Eles são minorias porque socialmente são assim. E, infelizmente, muitas vezes desunidos, porque são vários grupos dentro desse movimento feminista, e porque esses grupos não conseguem se comunicar com toda a sociedade. E se orgulham disso. Se orgulham de terem o poder de man rampant. Foda-se. E daí? Porque um homem não pode interromper? Depende, né, cara? Depende do momento, depende da frase, depende do contexto. Ah, porque existe isso? Sim, ok, existe, é legal que você tenha estudo, mas eu acho que você tem que, de certa forma, compreender o momento para saber se realmente isso cabe. Será que um homem que a vida inteira interrompeu as mulheres, ele quer, porque talvez ele não tenha sido educado por outra coisa, ele quer ser educado da maneira como a Kéfera educou esse? Não, porque esse cara vai continuar interrompendo, não entendeu o discurso da Kéfera e se sentiu idiota, talvez até humilhado naquele momento. E era justamente desse aí, esse que teve coragem de falar, porque aqueles que não falam são os piores, porque eles internalizam os preconceitos e não vão mudar nunca, nem fudendo. Quando você vê alguém que externaliza o preconceito, ou que não sabe, ou que acha que é algo, mesmo que esse algo que ele está achando é errado, mas ele externalizou, você tem uma chance de usar aquele cara como exemplo, converter esse cara e através dele você atingir milhões. E isso não aconteceu. Então, eu estou finalizando aqui, é mais para a gente poder pensar sobre o assunto. Ainda não é meu vídeo sobre feminismo, eu quero fazer algo mais detalhado um dia. Realmente eu assumo que eu fiz esse vídeo porque eu vi que é o que mais está em alta, e o YouTube ele tem políticas muito complicadas. Eu quero até que vocês que me assistem, gente, assistam todos os vídeos, cara. Pode parecer um sacrifício muitas das vezes, pode parecer que a thumb não tá legal, pode parecer que é chamativo, só que o YouTube ele é muito cruel com o produtor de conteúdo, muito cruel. Ele exige quantidade, isso já é muito cruel. Se você faz um vídeo que tem poucos views, automaticamente é como se eu estivesse subindo uma escada. Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. De repente, um vídeo que tem poucos views. Opa, esse cara já não é tão interessante assim.
você percebe que o próximo vídeo, cara, e às vezes o próximo vídeo, o vídeo que não foi tão bom, cara, é o melhor vídeo que está no canal. Só que esse melhor vídeo que está no canal, ele foi afundado, porque esse vídeo você não quis ver. Pô, mas essa culpa não é sua, eu sei que não é. Pô, mas muito menos do produtor de conteúdo, entendeu? Muito, mas muito menos da gente, cara. Que a gente se adapta àquilo que nos entregam. Então, muitas das vezes, você vai pegar canais, e que eu vejo críticas muito cruéis, mas, como eu te falei, são muito cruéis, mas estão corretas. Por que são corretas? Porque as pessoas estão criticando algo. Carlitos Neto, vou falar assim, bem específico, ou historiador. Eu vejo muita gente criticando. Pô, você tem que falar de conteúdo, cara. Esquece esse cara, isso aqui não é canal de tretas e tal. Só que a pessoa, ela não sabe, por isso ela faz a crítica tão incisiva, ou seja, ela tá certa em criticar. E o Carlitos, muitas vezes, ele explica. Então, quando você recebe essa explicação, muitas vezes a pessoa é bem inteligente, ela, porra, peraí, vamos lá, vamos ponderar, vamos ser razoável. Às vezes aquilo que ele gostaria de falar é história pura e simples, metodológica, da maneira correta, revelando algumas coisas que ninguém sabia, tirando dúvidas. Só que o youtuber, ele é cruel nesse sentido. Você vai fazer uma treta, entre aspas, porque muitas vezes você consegue fazer sim um ataque, mas dar conteúdo dentro daquele vídeo, e eu vejo que o pessoal está fazendo isso muito bem. Só que quando você faz isso, você consegue chegar a 10 mil views, 15 mil views, 20 mil views. Porra, ou seja, você vai muito bem, seu canal cresce e a sua mensagem chega a mais pessoas. Você, por poder chegar a mais pessoas, você consegue mudar mais pessoas dentro de uma sociedade. E que no final isso é muito mais importante do que você fazer o discurso para o nicho. Para esse cara aqui que quer só ouvir conteúdo. E eu não estou falando que não seja ruim ou que não seja importante. Só que se você fizer para ele, seu canal, além de não crescer, e qual o problema de canal não crescer? Gente, o óbvio, ninguém aqui vive de luz. Eu não vivo. Sabe quanto eu ganho do YouTube? Zero. E eu acho que a maioria já sabe disso. Sabe quanto eu vou ganhar quando eu chegar a 1.000? Zero. Quando eu chegar a 10 mil? Zero. Com 10 mil você começa talvez a ganhar, mas eu vejo pessoas que têm às vezes 20, 30 mil ganhando 600, 700 reais no mês. Ou seja, por esse valor, não tem como imaginar que é rentável você fazer 1, 2 vídeos por dia. Não tem lógica. Ou seja, é muito cruel, porque ou você chega num patamar de 100 mil inscritos para começar a ser alguém e pensar realmente nisso, ou senão as coisas ficam muito cruéis. Então, eu só estou pedindo um pouquinho mais de tolerância para alguns vídeos. Gente, tenta assistir tudo. Tenta, cara. Nem que você coloque ali com velocidade máxima, às vezes velocidade 2. Dá o play, curtiu, comentou, porque são sinal de apoio que você me dá. Você está percebendo que eu respondo. Você percebe, é fato, vídeos que tem muito comentário são justamente os vídeos que mais tem views no meu canal. E isso acontece em qualquer lugar. Porque o YouTube entendeu que tem mais interações, tem mais interações, vou colocar lá. Não sei se vocês lembram, acho que a gente assistiu o Cauê Moura, mas o Cauê Moura chegou a comentar isso durante a Copa. Ele falou, gente, não importa o que eu vou fazer, eu tenho que colocar pelo menos o tema Copa, porque se eu não colocar a Copa do Mundo, ninguém vai assistir. Por quê? Porque o YouTube viu que o tema é Copa, acabou. Ou você se enquadra de alguma coisa, nem que você fale de Copa do Mundo e mude o tema para outra coisa, ou você basicamente, você não tem o que a plataforma quer. Pelo menos é assim que eu percebo. Se alguém tiver uma experiência melhor ou quiser melhorar isso aí, tranquilo, conta tudo que eu disse, eu aceito qualquer tipo de crítica, gente. Mas sem palavrão, principalmente sem ofender inscritos. Deixei aqui no recado, ficou um vídeo muito mais longo do que eu gostaria de fazer, mas eu não queria me restringir a tempo nesse vídeo, porque talvez os vídeos mais longos do canal são os vídeos que mais mudaram o pensamento de muita gente. E eu acho isso muito importante. Eu posso fazer um vídeo, às vezes, de 5, 6, 7 minutos que as pessoas gostam muito, acham legal, mas que eu tenho certeza que foi um conteúdo muito opaco, porque não mudou em nada o pensamento da pessoa, não elevou em nada o pensamento da pessoa, a pessoa, no máximo, se informou e se entreteu daquele durante 4, 5, 6, 7 minutos. E eu não sou contra isso, só que meu canal não é para esse momento. Eu gosto de pessoas que vêm me questionar, que vêm pensar e evoluir conteúdo, conceitos, pensamentos diferentes, distintos do que a maioria está pensando. Deixei o meu recado, acho que eu tinha me despedido antes, e até a próxima. E fui! O vídeo eu só vou soltar amanhã, que já está de madrugada, ninguém vai assistir agora, né? Um abraço, gente. Fui!